Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai ler e meditar na palavra comigo hoje. Nós vamos fazer a meditação do capítulo 22 do livro de Josué. Amém? E eu aproveito para pedir a vocês que leiam o capítulo antes de ouvir esse áudio. Entende? É importante que vocês leiam a palavra. E peço também que vocês deixem aí embaixo o seu joinha, que vocês curtam, comentem, compartilhem esse conteúdo para que o YouTube entenda que é relevante e que mantenha esse canal no ar, para que possa ser direcionado esse conteúdo a outras pessoas. Amém, irmãos? Eu conto com vocês em relação a isso, para que a palavra de Deus frutifique, né? Que isso aqui são sementes que a gente planta, que com certeza os frutos virão. Vamos orar agradecendo e pedindo a Deus sabedoria e discernimento. Pai querido, eu te agradeço por mais um dia na tua presença, por mais um dia único em que o Senhor preparou com exclusividade para cada um de nós. Obrigada, Deus, por teu imenso amor. Pai, eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos e prepare o nosso coração como terra fértil para receber a tua palavra que é viva e eficaz. Fale conosco, Pai amado, através dessa meditação. Essa é a oração que fazemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, irmãos. O capítulo 22 do livro de Josué narra um episódio muito interessante sobre as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Depois de ajudarem seus irmãos a conquistar Canaã, essas tribos voltam para suas terras do outro lado do Jordão. Mas antes disso, fazem algo que quase causa uma guerra. Constroem um altar perto do rio. Esse capítulo nos ensina muito a importância da unidade, da obediência e do zelo pela verdadeira adoração a Deus. Josué elogia essas tribos por terem obedecido a Moisés e ajudado seus irmãos na guerra. Agora que a terra está conquistada, elas são liberadas para voltar para suas casas. E isso nos lembra que Deus valoriza a obediência fiel. Quando cumprimos nossa missão, Ele nos abençoa e nos dá descanso. Quando as outras tribos veem o altar que foi construído, pensam que os rubenitas, gaditas e manassitas estão se rebelando contra Deus. Isso gera uma grande preocupação, porque eles sabem que a desobediência à aliança pode trazer juízo sobre todo o povo, como aconteceu com Acã, em Josué capítulo 7, lembram? O zelo deles é correto, mas antes de agir com violência, enviam uma delegação para esclarecer a situação. Ao invés de partirem para a guerra imediatamente, os israelitas enviam representantes para perguntar o que está acontecendo. E a resposta das tribos do outro lado do Jordão é surpreendente. O altar não era para sacrifício, mas um memorial para lembrar que eles também pertencem ao povo de Deus. Isso evita um conflito e fortalece a unidade entre as tribos. Esse episódio mostra como é importante buscar entendimento antes de tirar conclusões precipitadas. O grande medo do povo de Israel era que o altar fosse um desvio da adoração verdadeira. Eles sabiam que Deus havia ordenado que sacrifícios só poderiam ser oferecidos no tabernáculo. E isso nos ensina que devemos ter zelo pela verdadeira adoração, garantindo que nossa fé esteja baseada na palavra de Deus e não em tradições humanas ou práticas erradas. O capítulo 22 de Josué nos ensina que a obediência a Deus, o zelo pela verdade e a busca pela unidade no meio do povo de Deus devem andar juntos. As tribos mostram fidelidade ao Senhor e, ao mesmo tempo, souberam resolver um grande mal-entendido
por meio do diálogo. O resultado foi a manutenção da paz e da comunhão entre todos. No meio do povo de Deus é fácil surgir conflitos por interpretações erradas ou julgamentos precipitados. Mas antes de reagir, irmãos, precisamos agir como os israelitas, buscar a verdade, ouvir todas as partes e priorizar a unidade. Ao mesmo tempo, nosso compromisso principal deve ser com a verdadeira adoração e a fidelidade à palavra de Deus. Assim, evitamos divisões desnecessárias e fortalecemos o corpo de Cristo. Grandioso esse capítulo, né? E trazendo esse capítulo para os nossos dias, refletindo, fazendo uma breve reflexão para os nossos dias, irmãos, ao ler sobre a construção do altar perto do Rio Jordão, somos lembrados de como a história do povo de Deus é rica em simbolismo e significado. Pois assim como as tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés construíram um altar como um memorial de sua fidelidade a Deus, nós também temos um memorial de nossa fidelidade em Cristo. Esse memorial é a cruz de Cristo, onde ele derramou seu sangue para nos redimir do pecado e da morte. Assim como o altar construído pelas tribos de Israel, a cruz de Cristo é um lembrete constante de sua fidelidade e amor a nós. No entanto, irmãos, assim como as outras tribos de Israel se preocuparam com a construção do altar, muitas vezes também nos preocupamos com coisas que não são realmente importantes. Nos preocupamos com as coisas deste mundo, em vez de nos concentrarmos em Cristo e em seu sacrifício na cruz. Mas assim como a delegação liderada por Finéias descobriu a verdadeira intenção das tribos de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés, devemos buscar, irmãos, a verdade em Cristo e em sua palavra. Devemos nos concentrar em sua fidelidade e amor por nós, em vez de nos preocuparmos com as coisas efêmeras deste mundo. E, finalmente, assim como a resolução do conflito trouxe paz e unidade entre as tribos de Israel, a cruz de Cristo traz paz e unidade entre nós, como seus seguidores. Pois ele nos chamou para sermos um em seu amor, trabalhando juntos para proclamar sua mensagem de salvação a todos. Portanto, meus irmãos e irmãs, que possamos nos lembrar sempre da cruz de Cristo como nosso memorial de fidelidade, buscar a verdade em sua palavra e trabalhar pela paz e unidade em seu amor. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar agradecendo essa reflexão, essa meditação. Pai, graças te dou, Senhor, por ter o privilégio de poder aprender meditando na Tua palavra. Obrigada, Senhor, por esse livro tão importante que é o nosso manual de vida. Pai, eu oro por unidade e reconciliação entre meus irmãos e irmãs em Cristo, especialmente, Pai, quando surgirem mal entendidos e conflitos. Nos ajude, Pai, a ter comunhão. Oro também, Senhor, para que o Senhor nos ajude a lembrar da sua fidelidade em nossas vidas e a preservar sua palavra e os ensinamentos de nossos antepassados na fé. Ah, querido Deus, nos ajude a sermos fiéis e obedientes à sua vontade em nossas próprias vidas e a confiar em sua fidelidade e amor por nós em todas as circunstâncias, Pai. Senhor Deus, muito obrigada por nos ensinar sobre a importância da obediência. Muito obrigada por nos ensinar sobre a importância do zelo e da unidade. Ajuda-nos a não tirar conclusões precipitadas, mas sempre buscar a verdade
com paciência e amor. Que a minha vida, Pai querido, seja um reflexo da fidelidade a Ti e da busca pela comunhão com os meus irmãos. Guarda minha adoração, Pai amado, que ela seja sempre centrada em Ti e na Tua palavra. Essa, Pai, é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente a cada um de vocês.